Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Conforme dito na aula passada, hoje a gente vai fazer algumas validações no nosso formulário de consulta de agendamento, tá? Se você não assistiu ainda ao nosso curso ou alguma outra aula, eu vou deixar no card a playlist com todas as aulas para você poder acompanhar e entender como é que a gente chegou até aqui. Antes, só um aviso pessoal, aqui no DBGrid eu fiz algumas alterações no visual dele. E eu não vou passar para vocês esses procedimentos porque eles estão no nosso curso de desenvolvimento de layout moderno, tá? Então, se você tem curiosidade em saber como é que o DBGrid ficou dessa forma, é só clicar no link da descrição, que lá tem mais informações sobre esse curso, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um procedimento no evento Draw Column Cell para melhorar o visual desse DBGrid. E também eu vou chamar uma função que eu ensino no nosso curso, que é a função para aumentar o tamanho da linha e também melhorar o visual desse nosso DBGrid, tá? Então essas funções aqui ficam lá no nosso curso. Quem tiver interesse é só clicar no link da descrição, tá bom? No curso de design de layout moderno, tá? Bom, pessoal, depois a gente tem que começar as validações. A primeira a gente vai fazer aqui no profissional, para quando clicar no botão confirmar, ele tem que verificar se o profissional foi preenchido. E para isso a gente vai chamar a nossa função de valida campos obrigatórios, que a gente já fez em aulas passadas. Então eu vou deixar no card aqui também como é que faz essa função, tá? Eu vou fazer a chamada dela. Lembrando que para ela funcionar eu tenho que preencher a tag com o valor de 5, que é o valor que a gente definiu, é um valor definido por mim mesmo. Lá na aula eu mostro como é que faz isso daí. E aqui no hint eu vou colocar o texto que eu quero que mostre na mensagem para o usuário. Depois eu tenho que colocar na verificação da data, para ver se o usuário escolheu a data corretamente. Para isso daí eu vou verificar esse componente aqui, o nosso Calendar Picker, que a gente colocou na aula passada. Então, quando ele clicar no botão confirmar, depois de validar, verificar se está preenchido o profissional, eu já vou colar aqui a mensagem automática que a gente já fez em outras aulas, né? Validando dados obrigatórios não preenchidos, data do agendamento não selecionado. E como que eu testo antes para mostrar essa mensagem para o usuário? If calendar picker 1.exempt, então nessa propriedade aqui eu verifico se ele está vazio. Se ele estiver vazio, significa que o usuário não escolheu a data. E aí sim eu dou a mensagem para ele avisando que a data do agendamento não foi selecionada. Vou deixar no card aqui como é que faz essa mensagem aqui também, tá? Para quem ainda não viu. E depois eu dou um abort para ele abortar qualquer outra operação que estiver em andamento. Tá? Depois eu tenho que fazer a verificação do horário. Eu poderia jogar ele no nosso valida campos obrigatórios também, mas aqui eu quero mostrar para vocês uma outra forma de validar a hora, assim como a gente já validou data também, que é convertendo a hora de string para hora, né, convertendo o valor, e se der um valor que não corresponde à hora, ele dá uma mensagem para o usuário. Então para isso eu vou colocar um try except. E dentro desse try, eu vou fazer o teste da conversão da hora, tá? Vocês podem selecionar de outra forma e testar de outra forma, fiquem à vontade, tá? Essa daqui é apenas para mostrar para vocês que dá para validar a hora dessa forma também, tá? Então eu dou um str to time e aqui dentro eu coloco o valor da hora que eu quero testar. Então eu vou colocar o CMB horas, que é o nosso combo de horas, né? Ponto text. Vou concatenar ele com os dois pontos e aí depois eu concateno também, ou melhor, eu somo aqui com o valor do combo minutos, cmb minutos.text. Então dessa forma eu vou ter a hora, dois pontos, minutos. Se esse valor string convertido para hora der errado, no except eu jogo a mensagem avisando para o usuário que a hora do agendamento não foi selecionado. E depois também dou um abort e vou setar o nosso foco no combo de hora, para ele conferir para ver se a hora é digitada e os minutos foram colocados corretamente. Então, se tiver em branco, esse str to time aqui já vai pegar a hora
também. Então vamos compilar para ver como é que isso vai funcionar. Então eu venho aqui na nossa janela, se eu clicar em confirma, ele já vai mostrar o campo, o nome do profissional é obrigatório. Aí eu seleciono o profissional, se eu clicar no confirma novamente, ele vai mostrar a data do agendamento não selecionado, porque é aquele exempt ali que a gente testou. Então eu selecionando a hora e a data, ou melhor, o profissional e a data, ele já mostra aqui o agendamento que eu tenho cadastrado no meu banco. Se eu clicar em confirma, ele vai verificar o STR True Time e vai ver que ela não está preenchida. Se eu colocar só a hora e o minuto eu deixar em branco, ele vai dar a mesma mensagem. E aí quando eu colocar os minutos e confirmar, ele não vai dar mensagem nenhuma porque ele passou em todos os testes e assim a gente pode continuar aqui. Tá? Então voltando aqui, pessoal, outra validação que a gente tem que fazer é como a nossa consulta, quando seleciona uma data, se o profissional está preenchido, ele já retorna nesse grid lateral, através dessa função aqui, ó, o FNC Consulta, ele mostra os horários que já estão agendados. Tá? Então eu vou fazer um teste aqui antes, tá? Se ele selecionar a hora, mas ela continuar vazia, ou seja, o dia, desculpa, e ele continuar vazio, então eu não faço nada, eu saio do procedimento. Se ele selecionar o dia e o usuário não tiver preenchido, eu não tenho como executar essa função de consulta que a gente fez na aula passada. Então eu tenho que dar uma mensagem para o usuário falando para ele que primeiro ele tem que selecionar o profissional. Poderia até fazer de outra forma, pessoal, mas dessa forma eu bloqueio a sequência de preenchimento desse agendamento aqui pelo usuário, tá? Então eu obrigatoriamente quero que ele escolha primeiro o profissional e depois a data, para eu poder realizar a consulta dos horários que já estão agendados. Então para isso eu faço dessa forma. Se o combo, o key value dele for maior que 0, então eu dou a mensagem para o usuário falando que ele tem que preencher o profissional primeiro antes do preenchimento da data. Tá? Então dessa forma eu obrigo o nosso usuário a seguir essa sequência. Tá? Aí depois de dar a mensagem para ele, eu zero a data, porque se ele tiver escolhido, eu tenho que zerar a data, não posso mostrar. Então o calendarpicker.exempt recebe true. E aí depois eu coloco os 7 focos no profissional para ele poder selecionar o profissional. E depois eu aborto o procedimento aqui para ele não executar mais nada depois disso. Tá? Aqui, pessoal, eu coloco o end else para ele executar a nossa função de consulta dos horários que já estão agendados, tá? Então, dessa forma, ele só vai executar a consulta se o profissional tiver preenchido. E depois eu chamo a função que ajusta o tamanho da linha do nosso DBGrid. É aquela parte visual que eu falei que está presente no nosso curso, tá? Então, antes de compilar, aqui tá esse teste aqui, acho que está errado, pessoal. Não é db profissional.keyvalue for maior que 0. Aqui é se ele for nulo. Então, ou seja, se ele não tiver preenchido, se ele for igual a null, aí sim eu dou a mensagem avisando o usuário que ele não foi preenchido. Então, testando aqui, a gente chama a nossa janela do agendamento. Então, se eu for selecionar uma data, ele mostra, primeiramente, selecione o profissional, zera a data que foi escolhida e volta aqui para o usuário selecionar o profissional e aí sim eu posso continuar com a sequência. Seleciono a data, a consulta é realizada dos horários que já estão agendados e eu seleciono a hora e o minuto e aí sim eu posso clicar no confirmar e continuar a sequência do agendamento. Na próxima aula a gente continua com esses procedimentos de confirma. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.